Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre inventários. Entenda como funciona o processo, quais são os custos envolvidos e qual é a diferença entre inventário judicial e extrajudicial. Direito do consumidor. Saiba qual é a diferença entre vício e defeito. Poda ou corte de árvores. Vamos explicar em quais situações o serviço pode ser requerido. A conta venceu e o boleto não chegou? Entenda o que fazer nesse tipo de situação. E mais, as principais decisões do Estado e explicações de termos jurídicos para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Você já parou para pensar na importância que as árvores têm para uma cidade? Elas enfeitam os espaços, dão sombra e são responsáveis pelo controle de temperatura. Por isso, o cidadão que decide cortar ou retirar uma árvore sem autorização pode ser penalizado. As árvores contribuem especialmente para a manutenção do clima. Diminuem os ruídos, produzem sombras, alimentos, dão abrigo aos animais, entre muitos outros benefícios. Assim como qualquer ser vivo, elas nascem, crescem, morrem e também são protegidas por leis, mesmo após a morte. Esse tronco seco é de um jacarandá, também conhecido como craviúna, e já teve 7 metros de altura, ultrapassando o telhado da casa do professor Daniel. Depois de um aterramento no quintal, a planta simplesmente morreu. Mesmo depois de morta, foram necessárias medidas legais para que a árvore fosse cortada, evitando uma queda que colocasse em risco a construção e os moradores. Então eu procurei a prefeitura, falei assim, olha, a árvore tem mais de 5 metros de altura, mais ou menos uns 7 metros na época ela estava, e aí eles me orientaram que eu tinha que requerer uma vistoria do técnico da prefeitura, um engenheiro agrônomo, que ele ia atestar se a árvore estava morta ou não. O engenheiro esteve aqui no local e falou assim, não, realmente morreu, e eu estou aqui emitindo um laudo para a supressão da árvore. A situação vivida pelo Daniel com a morte do jacarandá serve de alerta. Ainda que plantadas em terrenos particulares, as árvores fazem parte do conjunto ambiental da cidade. Até para esclarecimento das pessoas, toda árvore que está na cidade, ela faz parte do patrimônio do município. Então, todo indivíduo arbóreo, ela é como se fosse, é um bem da cidade. A poda e o corte de árvores em ambiente público exigem autorização e execução do município. A poda simples em propriedade particular não exige autorização. No entanto, se o proprietário for fazer um corte drástico ou a retirada da árvore, é necessário pedir liberação municipal. Em Belo Horizonte, a solicitação para corte em ambiente particular deve ser feita pessoalmente à prefeitura. Em área pública, basta fazer um pedido pelo telefone 156. Se descumprir as regras, o cidadão pode responder por crime contra o patrimônio público e contra o meio ambiente. Quando denunciado, o cidadão é apreendido pela Polícia de Meio Ambiente e depois deve se apresentar ao Juizado Especial Criminal, onde vai ser submetido a uma audiência para aplicação da medida cabível. Nessa audiência, o promotor vai analisar o processo, ver se realmente existem os requisitos, né, do tipo penal, que é do artigo 49 da Lei do Meio Ambiente, que é danificar uma árvore, cortar, maltratar alguma árvore. E se ele fizer jus, se a pessoa for primária de bons antecedentes, vai fazer uma proposta para ele de uma transação penal, de ou prestar um serviço à comunidade, ou às vezes frequentar algum grupo, alguma coisa até própria para a questão do meio ambiente mesmo, para reeducação ambiental, ou mesmo pagamento de algum valor para uma entidade, alguma coisa assim. O cidadão deve ficar atento ao porte e à espécie da planta. Se for uma madeira de lei, por exemplo, a situação é ainda mais complexa. Mas em relação a qualquer espécie, se houver desobediência da lei, além de cumprir a medida penal, a pessoa responde administrativamente, sendo obrigada a fazer também uma compensação de plantio.
a gente faz uma análise do porte, do tamanho da árvore que foi suprimida e determina o plantio de tantas árvores de acordo com as deliberações. Existe uma deliberação normativa do COMAN que determina isso. Daniel não respondeu na esfera administrativa e nem na penal, já que a medida foi exigida por uma condição natural da planta. Mesmo assim, depois da execução do corte feito por uma pessoa contratada pelo professor, ele teve de cumprir algumas recomendações legais exigidas pelo município. Você recebe o laudo com autorização para corte e nele consta toda a legislação com relação a essa madeira. Então aí eu vinha saber que essa madeira não poderia ser nem queimada, nem vendida, nem comercializada, que essa madeira poderia ser para o meu próprio uso, mas que eu não poderia fazer nada disso. Poderia beneficiar ela, poderia fazer banquinho, mas eu não poderia estar comercializando essa madeira, nem queimando ela. Eu não poderia colocá-la do lado de fora para alguém carregar como lenha. Hoje, ainda que morto, o jacarandá dá vida ao pomar da casa. Representa conforto para o descanso do Daniel e mantém vivas as orquídeas do quintal. Nosso dicionário jurídico abre suas páginas para descomplicar mais um termo. Saiba o que significa a expressão direitos difusos. Você sabe o que são direitos difusos? Não sei. Não saberia responder o que são direitos difusos. Seria uma coisa mais meio conturbada, um direito, sim. Acho que seria isso, mais ou menos. São direitos que não estão completamente definidos, né? Não existe uma regra clara, não existe uma lei clara sobre o que são direitos difusos, né? Olha, olhando pela etimologia da palavra, seria simplesmente uma coisa que seria um pouco confusa, mas eu não sei. Os direitos difusos são aqueles que não podem ser individualizados, ou seja, são comuns a um grupo, classe ou categoria. Por terem natureza indivisível, são compartilhados em igual medida por todos os integrantes do grupo. Por exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito tipicamente difuso, porque afeta um número incalculável de pessoas. Fique agora com as sentenças que foram destaque no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É hora do giro de decisões. O município de Campo Belo terá que indenizar os pais de um garoto de 10 anos. Ele se afogou em um açude que fazia parte de uma obra pública. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o município em R$ 615 por danos materiais e em R$ 93.700 por danos morais. Além disso, o poder público deverá pagar à família uma pensão de 2/3 do salário mínimo da data em que o garoto completaria 14 anos até completar 25. Depois dessa data, a quantia será reduzida para 1/3 até o dia em que a vítima completaria 70 anos. A 16ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o Banco Santander Brasil S.A. a ressarcir uma consumidora que contratou a renegociação de uma dívida via WhatsApp e não conseguiu cancelar o serviço depois. A correntista alega que aceitou o contrato recebido por mensagem, entendendo que se tratava de uma simulação. Uma advogada deverá ressarcir um aposentado em mais de R$ 7.500. Ela recebeu os honorários, mas não prestou o serviço. O autor contratou a advogada para aumentar o valor da sua aposentadoria junto à Previdência Social, mas após efetuar o pagamento à profissional, não conseguiu mais contato com ela. A conta venceu e o boleto não chegou? No próximo bloco, a gente fala sobre os seus direitos nesse tipo de situação. O Justiça em Questão volta em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O boleto bancário é uma das formas de cobrança mais utilizadas no Brasil. Mas nem sempre esse serviço funciona como deveria e os documentos acabam chegando com atraso na casa dos clientes. Quando isso acontece, como fica o consumidor? Será que ele pode ser isento do pagamento? Confira na reportagem.
Início de mês, salário na conta corrente e muitos boletos para pagar. Tem fatura do cartão de crédito, plano de saúde, água, luz, telefone. Com tantas cobranças, os consumidores precisam se desdobrar para evitar os juros. Tristeza muito grande. Os boletos não param de chegar. Chega tudo de uma vez, a gente fica doido, né? Vai empurrando com a barriga algumas, vai fazendo ali uma mudança, esse mês paga essa, mês que vem paga aquela. E quando o boleto não é entregue até a data do vencimento, o que você faz? Já aconteceu, mas aí eu liguei para a operadora, foi do cartão de crédito, eles informaram que eu teria que entrar no site e retirada no meu próprio banco. Eu já deixo combinado com a empresa para mandar no meu e-mail, que aí fica mais fácil para mim imprimir e pagar, para não correr esse risco. Mesmo se a conta não chegar pelo correio, é preciso fazer o pagamento. Mas, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, nesse tipo de situação, os juros não podem ser cobrados. O que é importante o consumidor observar? Fazer um contato com os fornecedores, informando a situação. Isso é importante para comprovar sua boa-fé, evitar qualquer questionamento futuro. Nesse contato, registrar todas as formas de prova, como, por exemplo, o número do protocolo do atendimento, ou o e-mail, ou um print screen de uma tela de computador ou celular, dentre outras formas de se comprovar esse contato. O advogado explica que há casos em que a empresa pode cobrar a multa, mesmo se o cliente receber a conta depois do vencimento. Os juros poderiam ser cobrados se, por exemplo, o consumidor deu um endereço errado para o fornecedor, essa cobrança se perdeu dentro de uma portaria do prédio em que o consumidor reside e a empresa tendo protocolo de entrega dentro do prazo, ou seja, situações em que o consumidor de forma direta ou indireta deu alguma causa àquela situação. E até aqueles que optam pela internet para receber as faturas precisam tomar alguns cuidados. Verificar sempre se essas cobranças estão chegando pela caixa de entrada principal do seu e-mail ou estão indo para uma caixa de spam. Isso é muito comum de acontecer. Então, estar atento a isso, porque isso não vai te eximir de pagar esses juros. Outras formas também de sites maliciosos que copiam, às vezes, o endereço da empresa principal e você vai pagar e, na verdade, você está pagando para um fraudador. Então, ter atenção ao link, ao site acessado. Comprar um produto que não funciona como deveria ou que vem incompleto é bastante frustrante, não é mesmo? Nesses casos, segundo o Código de Defesa do Consumidor, o item pode apresentar um vício ou um defeito. É importante compreender qual é o real problema para saber quem o cliente deve procurar para reparar a falha. Veja. Boa parte das reclamações relacionadas a produtos, tanto em órgãos de defesa do consumidor quanto no judiciário, são relacionadas a vícios ou defeitos. Vale lembrar que vício e defeito não são a mesma coisa. O vício são anomalias de qualidade ou de quantidade do produto. E aí eu vou dar alguns exemplos. Anomalia de quantidade. Quando você vai ao supermercado e adquire, por exemplo, um pacote de feijão. E ele vem com uma quantidade menor daquela apresentada na embalagem. E o vício de qualidade é, por exemplo, quando você adquire um micro-ondas e o micro-ondas vem com a luzinha queimada. Já o defeito é quando esses vícios de qualidade e de quantidade geram algum prejuízo, seja material, moral ou até mesmo físico no consumidor. Como, por exemplo, você adquiriu um micro-ondas e ao utilizá-lo esquentando algum produto, ele estourou, explodiu e atingiu a face do consumidor. Tanto o vício como o defeito podem acontecer com qualquer um. Aconteceu com a Ilza, justamente comprando em um site de confiança. Inclusive era uma bolsa que eu já tinha comprado em cor diferente e optei por comprar uma em outra cor. Só que essa bolsa, em menos de um mês, eu usei, ela apresentou defeito. Porque elas são forro duplo, dupla face. E o forro externo dela, ele soltou todo. Ilza viveu ainda um outro episódio quando comprou um celular. E esse era um presente que eu ia dar para minha sobrinha, ele veio faltando o carregador. Esse para mim gerou um transtorno, porque era um presente, gerou ansiedade
pessoa de ficar aguardando, era um presente de aniversário. Nos 2 episódios de vício, Ilza fez o certo, formalizou a reclamação junto aos vendedores. As soluções para os problemas foram apresentadas no prazo, como determina a lei, dentro de 30 dias. E caso eventualmente não cumpra esse prazo, o consumidor terá 3 possibilidades. Aí surge um direito do consumidor, primeiro, de exigir o seu dinheiro de volta, corrigido monetariamente. Segundo, exigir a substituição daquele produto com vício por outro da mesma qualidade. Ou até mesmo, como terceira opção, abatimento no preço do produto. Como o defeito não manda recado, é bom que o consumidor analise bem a mercadoria. Abrir a embalagem, verificar visualmente se tem algum dano, verificar se os componentes daquele produto estão de acordo com o que está expresso na embalagem. Outra dica valiosa é pesquisar os sites de reclamação. Eu penso assim, se você olha lá, tem muita resposta negativa que não deu nem retorno, então é melhor que você nem compre nessa loja. No próximo bloco, falamos sobre inventários. Vamos explicar como é o procedimento, quais são os tipos de inventário e qual é a importância desse processo. Acompanhe também uma explicação sobre como funciona a liberdade condicional. Voltamos já. Você está assistindo ao Justiça em Questão. O cumprimento da pena pode ser realizado em liberdade, dependendo do caso. Para que esse benefício seja concedido, o preso precisa cumprir alguns requisitos. A repórter Camila Cambraia conversou com o juiz titular da Vara de Execuções Penais, Luiz Carlos Rezende Santos, que esclarece o assunto. Eu começo te agradecendo pela disponibilidade em receber a nossa equipe. E aí queria saber primeiro, quais são os requisitos para que se obtenha o livramento condicional? Um prazer sempre receber vocês. O livramento condicional, quando o sentenciado for primário e o crime que está sendo executado a pena for crime comum, né, um furto, um roubo, o requisito objetivo é o cumprimento de 1/3 do cumprimento da pena. Caso em crime comum ele seja reincidente quando tiver cumprido metade da pena. No caso de crime hediondo, como homicídio, tráfico de drogas, né, estupro, o requisito é o cumprimento de 2/3 da pena quando o sentenciado for primário. No caso de reincidente, ele não tem o direito do livramento condicional. O requisito subjetivo, que precisa estar presente também com esse requisito do tempo, é a ausência de falta disciplinar durante algum tempo, né? Aqui, para a execução penal de Belo Horizonte, a gente utiliza a ausência de falta disciplinar nos últimos 12 meses. Uhum. E como esse benefício pode ser requerido? Isso é muito simples, o próprio sentenciado pode fazê-lo, é comum a administração prisional alertar o juízo da existência do lapso objetivo, o promotor de justiça, a defesa, né? E o juiz mesmo pode mandar fazer. Quando percebe que atingiu o lapso objetivo, manda vir o atestado carcerário e abre-se vista para o promotor de justiça e assim decide. É muito simples. E de que forma ele pode ser suspenso? O livramento ele tem condições, né? O próprio nome diz, né? Então, ele deve comparecer ao fórum de 2 em 2 meses. Aqui em Belo Horizonte é assim que a gente faz. 9 horas da noite ele está em casa, não pode frequentar bares, né? Manter sempre atualizado seu endereço. E se não fizer, pode acontecer do benefício ser suspenso até que ele se justifique o motivo pelo qual não está fazendo isso, né? O benefício também pode ser suspenso e até revogado em caso de cometimento de novo crime no decorrer do livramento condicional. E se vier a ser condenado, então definitivamente é revogado o benefício. Uma vez revogado, não tem chance mais do sentenciado possuir. Por isso que é um benefício tão importante, tão precioso, que o sentenciado tem que cuidar dele. Uma última hipótese de revogação do livramento condicional é quando há um cometimento de um crime anterior àquele benefício. Por exemplo, se ele entrou no benefício hoje, mas ele tinha um outro processo em julgamento anteriormente e agora ele foi condenado, né, depois que já estava em livramento, nesse caso, o livramento é revogado,
mas o sentenciado vai ter a oportunidade de ter esse benefício renovado oportunamente. Ok, muito obrigada pela entrevista e até a próxima, né? Até a próxima, prazer. Perder um parente próximo pode ser bastante difícil e muitas vezes a morte ainda traz um desafio para os herdeiros, o inventário. Apesar do luto, é importante que os envolvidos estejam atentos aos prazos para evitar o pagamento de multas. Veja só. A morte de um familiar é um momento delicado, mas não se pode perder de vista as responsabilidades decorrentes de um falecimento. Por exemplo, a abertura do inventário. O inventário é a comprovação de tudo o que uma pessoa deixou ao morrer. Sejam dívidas, seja uma casa, um lote, uma caderneta de poupança, um carro, para ser distribuído entre os herdeiros depois de feito o pagamento das dívidas. O processo se inicia com a apresentação de documentos básicos do falecido e dos herdeiros. Primeiro de tudo, certidão de óbito da pessoa e o chamado título civil de quem está anunciando isso, ou seja, a sua certidão de nascimento, se for um filho, por exemplo, ou a certidão de casamento, se for o cônjuge. A primeira coisa é isso, tem que também informar o CPF, tanto da pessoa que morreu, quanto de quem está requerendo. Vai indicar quem são os herdeiros, que serão convocados e vão apresentar também os seus títulos civis, e serão apresentados os documentos comprobatórios do patrimônio a ser partilhado. O Código de Processo Civil determina o prazo de 60 dias para iniciar a abertura do inventário. No mesmo capítulo, estão previstas duas possibilidades: o inventário judicial, feito no fórum em uma das varas de sucessões e ausências, e a modalidade extrajudicial, que é realizada em um cartório de notas, por um tabelião. Esta última só acontece mediante algumas condições. A legislação prevê, para o inventário ser feito no cartório de notas, 3 requisitos básicos têm que ser cumpridos. O primeiro requisito: o falecido não ter deixado testamento. O segundo requisito é a questão da capacidade das partes. E o terceiro requisito, amigável e consensual. Não pode haver litígio. Elizabeth optou pelo extrajudicial. Ela e os 2 irmãos viveram momentos de apreensão para lidar com os trâmites. Para começar, dos documentos, para atualizar os documentos, e as taxas mesmo dos cartórios. A família criou um grupo em um aplicativo de mensagens para que os herdeiros agilizassem o repasse dos documentos necessários. Aí descobriram que nem tudo poderia ser resolvido em Belo Horizonte. A ação de inventário, seja ela judicial ou extrajudicial, deve ser aberta na última cidade onde a pessoa teve residência fixa antes do falecimento. Elizabeth teve que encaminhar toda a documentação para Dores do Indaiá, no interior de Minas Gerais. No momento final, a gente teve que ir para assinar, porque aí é nessa hora que você tem que se deslocar. O juiz explica que não são apenas os filhos, marido ou esposa que estão autorizados a abrir o inventário. Os pais ou avós também podem, os credores podem, os herdeiros instituídos em testamento também podem, o promotor de justiça, se não houver ninguém, pode, e até o Estado, porque ele tem interesse na arrecadação de tributos. E os tributos são questão importante. Cada estado pode ter uma sigla e um cálculo diferente para o Imposto de Transmissão de Bens. Em Minas Gerais, o nome utilizado é ITCD, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. Como ele é calculado? É fornecido ao fisco pelo inventariante a relação de bens. O que o falecido deixou? Bens móveis e bens imóveis. O fisco vai pegar a relação do patrimônio e vai tributar. Deixou um patrimônio de 100 mil reais, você tem um custo X. Um patrimônio de 1 milhão de reais tem um custo Y. E na via extrajudicial se cobra de forma diferente da judicial. Da judicial você soma todo o patrimônio e cobra um valor cheio, um valor único. Na via extrajudicial cobra-se imóvel por imóvel e os bens móveis e semoventes soma e cobra um valor só. O medo que muitas pessoas têm de pagar caro pelo inventário pode se intensificar se o prazo para dar início ao procedimento não for respeitado. Quanto mais se atrasa na abertura do inventário, mais custos vêm. Por quê? Você pode ter uma situação, você vai ter que pagar multa. Tá. Ah, mas você tem um herdeiro que morreu.
Então tem que chamar os herdeiros do herdeiro. Vai trazer custos e mais atrasos. Né? E não se diga que o Ministério Público ou que os juízes estão intencionalmente retardando o processo. Não. É porque as partes é que não abriram na época e deixaram esse tipo de coisa acontecer. Melhor é seguir a dica da Elizabeth. Escolha bem que tipo de inventário prefere e não deixe o tempo passar. Para a gente foi mais viável, foi prático. Né? E os valores também das taxas que foram cobrados também não foram valores assim que fora da realidade que impedisse que a gente tivesse que, né, que a gente ouvia no início também que poderia grande chance de talvez ter que vender um imóvel para pagar uma taxa. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Imprensa e depois em Justiça em Questão. Ou veja as edições pelo canal do JQ no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.